Agora, vamos aprender o que é e como se calcula o ângulo externo de um triângulo. Ângulo externo, ele é obtido assim, ó. Pega um dos lados do triângulo e prolonga. Eu prolonguei para cá, ó. Eu podia prolongar esse lado para lá ou podia prolongar esse lado para cá. Então, eu fiz para cá o prolongamento e fiz o prolongamento pontilhado. O ângulo externo é o ângulo formado por um lado e o prolongamento de outro. Então, ó, um lado aqui e o prolongamento do outro, esse ângulo lá de fora se chama ângulo externo. Vamos lá, vamos ver como é que se calcula um ângulo externo. Eu já sei, pela lei angular de Tales, que A mais B mais C é igual a 180. Vou escrever isso. A mais B mais C igual a 180 graus. Isso eu sei por quê? Pela lei angular de Tales. E eu sei também, ó, que C mais E formam 180 graus. Por quê? Ó? Porque isso aqui reúne meia volta. Então, C mais E dá 180 graus. Agora, eu vou olhar bem para essas duas equações. Essa soma dá 180, essa soma dá 180. Ué, se as duas somas resultam 180, significa que essas quantidades aqui, ó, isso é 180 e isso aqui também é 180, então essas duas quantidades são iguais. C mais E vale o mesmo que A mais B mais C. C mais E vale o mesmo que A mais B mais C. Agora, eu quero descobrir E, que é o ângulo externo. Eu pego esse C, que não tem sinal, então é mais, e passo para o outro lado diminuindo. E aí eu vou ter, ó, E igual A mais B mais C mais C, que estava para o outro lado, vai para lá cá menos. Mais C com menos C eu cancelo. E o que sobrou? E igual a A mais B. E o que essa lei quer dizer? É A mais B. O C não aparece aqui. Ou seja, a regra aqui é a seguinte. Um ângulo externo vale a soma dos dois ângulos internos que estão longe dele. O C que está perto não entra. Ó. Entra A mais B. Os dois que estão longe. Então, repetindo. O ângulo externo é a soma dos dois internos que estão longe dele. Essa é a regra para ângulo externo. Então, vamos aplicar essa regra aqui. Ó. 100 é um ângulo externo. O ângulo externo vale a soma dos dois internos que estão longe. Aqui não entra, entra os dois que estão longe. Então, seria isso. Ó. 100, que é o externo, é igual a soma desses dois. X mais 18. Repito 100. X mais X, 2x. Tudo que tem x tem que ir para lá. Então, esse mais 2x pula para o outro lado como menos 2x. Mais 18 fica. E esse mais 100 vem para cá, menos 100. Menos 2x. Tenho 18, devo 100, devo 82. Sempre que aqui está negativo, eu devo multiplicar toda a equação por menos 1. Então, eu vou ter menos 2x mais 2x. Menos 82 mais 82. Apago o sinal de mais. O 2 que está multiplicando vai dividindo. (82) dividido por 2, 41. Essa é a resposta desse problema. Temos aqui um triângulo isósceles. O que vem a ser um triângulo isósceles? Um triângulo é dito isósceles quando dois dos seus lados são iguais. Aqui, nesse caso, eu vou supor que este lado tem a mesma medida desse. Então, eu marco assim, ó, indicando
que esses dois lados têm a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida desse. O lado diferente, o lado que sobra, que não é igual aos outros, é chamado de base. Então, o que vem a ser a base de um triângulo isósceles? A base de um triângulo isósceles é o lado diferente, é o lado que não é igual a nenhum dos dois. Então, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, aqui na base eu tenho dois ângulos. Eu chamo um de x e o outro de x, se eles estiverem vazios. Então, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são sempre iguais. Se um lado é x, o outro é x. Se aqui for 50 graus, 50 graus. Se aqui for 20 graus, 20 graus. O lado, na verdade, o vértice oposto à base é chamado de vértice de um triângulo isósceles. Então, em um triângulo isósceles, quando se falar em vértice, ou ângulo do vértice, é o ângulo oposto à base. Vê quem são os lados iguais, marca. O lado diferente se chama base. Oposto à base é o vértice. Então, sempre que eu falar vértice de um triângulo isósceles, é este ponto aqui, oposto à base. Agora, vamos fazer esse problema baseado no que a gente aprendeu lá. Calcule x, sabendo que o triângulo ABC é isósceles. E ele disse que esses dois lados são iguais. Se esses dois são iguais, o lado diferente se chama base. Base. Os ângulos da base são iguais. Se aqui é x mais 18, esse também tem que ser x mais 18. Agora eu tenho os três ângulos. E eu sei pela lei de Tales que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então, x mais 18 mais x mais 18 igual a 180 graus. 1, 2, 3x. 18 com 18, 36. Esse mais 36 vem para cá diminuindo. 180 tirando 36, 144. O 3 que está multiplicando vai dividindo. 144 dividido por 3, eu vou ter 48. Essa é a resposta do problema. Agora, vamos desenvolver conceitos importantíssimos para você resolver problemas de triângulos. O conceito de mediana, de altura e de bissetriz. O nome técnico matemático dessas linhas são sevianas. Todas elas são sevianas. Mas isso não é importante. Importante é o seguinte: entender bem o que vem a ser uma mediana de um triângulo. Mediana é a linha que sai de um vértice e divide o lado oposto em duas partes iguais. Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar na mediana que sai desse vértice. Ela tem que descer e tocar na metade desse lado. Para que isso ocorra, eu vou medir quanto vale o lado. Então, vou medir aqui com a régua. Deu 31. A metade de 31 é 15,5. Então, eu vou lá no 15,5 e marco. Eu medindo aqui, essa distância deu 31. Metade de 31 é 15,5. Então, eu vou no 15,5 e marco. Esse ponto aqui, é o ponto médio deste lado aqui. Quando eu uno esses dois pontos, eu tenho uma mediana. Traçada a mediana. Repetindo, mediana sai de um vértice e toca no ponto médio do lado oposto. Se aqui é o ponto médio desse lado, significa que essa distância é igual a essa, eu posso marcar assim.
Se essa distância aqui for 10, essa aqui também é 10. Se essa distância for 15, essa distância também é 15. Então, esse é o conceito de mediana. Vamos agora entender o que vem a ser a altura de um triângulo. A altura é a linha que sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então, tem que sair, vamos supor que ela saia desse vértice. Tem que sair retinha, formando 90 graus aqui. Não pode ser inclinada para cá, não pode ser inclinada para lá. Tem que ser retinha. Então, eu vou usar a régua para traçar. Ó. Usando a régua, eu consigo fazer. Aqui eu tenho uma altura. Se essa linha é a altura, esses dois ângulos são 90 graus. Esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. A altura é a linha que sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então, isso é uma altura. Essa aqui é uma mediana. Ana. Essa linha é uma altura. Normalmente se chama altura de H, minúsculo, num triângulo, geralmente. Se você reparar, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo para lá, aqui eu tenho um triângulo retângulo para cá. Então já sabemos o que é altura. A altura sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Agora vejamos o que é uma bissetriz. Bissetriz é a linha que sai de um vértice e vai para o lado oposto. Porém, divide esse ângulo de saída aqui em duas partes iguais. Então, eu vou fazer com a régua aqui uma altura, ó, uma bissetriz. O que caracteriza a bissetriz é a divisão desse ângulo em duas partes iguais. Então, ó, eu indico que esses dois ângulos têm a mesma medida. Se esse ângulo todo medisse 60 graus, se eu tracei a bissetriz, 30 e 30. Se esse ângulo todo medisse 40 graus, quando eu faço a bissetriz, 20 e 20. Essa linha é uma bissetriz. Bissetriz. Então, essas três linhas, o conceito delas é fundamental entender cada uma, porque isso vai acontecer nos problemas. Então, ó, a mediana divide o lado em duas partes iguais. A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. E a altura? A altura desce formando 90 graus com o lado oposto.